Escola Literária Barroco. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre escola literária e dessa vez eu vou falar do Barroco. Antes de mais nada, como sempre, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, e que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, e que curta esse vídeo se esse tema te interessa, ou se o tema não te interessa, mas uma outra escola te interessa, eu vou falar de todas, são 14, já falei de algumas, todas que vieram antes dessa, que eu já nem lembro todas de cor, já falei de umas 4 ou 5, e ainda tem muito mais pela frente. Então, assim, confie que vai chegar na sua escola preferida ainda. Barroco. O que foi o Barroco? O Barroco, ele, na verdade, não foi apenas uma escola literária, ele foi um movimento estético, porque a gente tem Barroco em música, em arquitetura, teatro, artes plásticas de modo geral. Então, assim, toda vez que isso acontece, porque esta não é a única escola literária que também é um movimento estético, tende a durar bem mais, né? Então, fica muito tempo aí em voga. Uma outra escola que também é assim, não é só uma escola estética, é um movimento, não é só uma escola literária, é um movimento estético, é o romantismo, que a gente ainda vai ver. Então, assim, há representações do barroco em várias artes. Vou pontuar algumas delas, algumas obras, aí vocês vão reconhecer as características que eu vou falar, tá? Como eu já disse, durou muito tempo, durou do século XVI ao século XVIII, é bastante tempo, né? As outras escolas que eu já falei, acho que duraram menos tempo, em torno de um século e tal. Essa aqui dura por muito tempo. Ela surgiu no sul da Itália, não poderia ser diferente, né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Ela surgiu no sul da Itália e surgiu por uma necessidade da igreja, né? A gente está no contexto da Contra-Reforma. Então, assim, Lutero já havia lá apresentado as 95 teses, contestando a Igreja Católica, fundou lá o luteranismo e aí todo o protestantismo, né, a partir disso, porque aí veio calvinismo e tal, e aí houve um enfraquecimento da igreja, né? Já falei disso em outros vídeos, né, que eu estava tratando de escolas literárias. Só que a igreja não se deu por vencida, então, assim, teve lá o Concílio de Trento, na Itália, e aí eles resolveram por bem uma contra-reforma. Então, assim, revigorar, contra-atacar, digamos assim. Então, a igreja passa, não necessariamente por uma reforma. A igreja católica, ela não passou por uma reforma. Não entendo como uma reforma. A reforma foi a protestante, né? Uma reforma do cristianismo. A contra-reforma foi uma espécie de contra-ataque. Da Contra-Reforma surgiram 3 coisas bem interessantes. Interessantes, assim, impactantes, né? A instituição do Santo Ofício, né? Que já tinha sido praticado séculos antes, mas aí retomaram, que é a Inquisição. Então, tudo isso que a gente vê em filmes aí de a igreja queimando as pessoas, por conta da Contra-Reforma, é uma resposta aos protestantes, né? A toda a teoria protestante. E não se esqueçam, era considerado herege tudo que não era católico, né? A pessoa podia ser religiosa, se ela era protestante, ela era herege aos olhos do catolicismo daquela época. A outra coisa, o índex, né? Aquela lista de livros proibidos, que também começaram a queimar, percebam que começaram a queimar pessoas e começaram a queimar livros, né? E a terceira coisa que nos é mais cara para nós brasileiros foi a criação da Companhia de Jesus. Por que ela é cara? Ora, porque a gente viu lá na escola literária Quientismo, né? A Companhia de Jesus veio para cá, o Manuel Antônio da Nóbrega, Padre Anchieta e vários outros, e vieram catequizar aqui. Então, assim, eles perceberam que a América, né, a nova terra descoberta, era um bom filão, né? Era um espaço que não tinha ainda a contaminação, muito entre aspas, do protestantismo, e era um território bom para angariar novas ovelhinhas, né? E aí todo aquele trabalho que a gente conhece bem, que a gente estuda aí nas aulas de história. E aí, já que a ideia da igreja é recuperar, né, toda a devoção que ela tinha. Então, quando eu falo igreja, é igreja católica, tá? Sempre é. Neste contexto, sempre é, tá? E aí era recuperar fiéis e tudo mais. Nesse período, houve um discurso muito forte, muito apelativo para a religião. Então, a contraposição da
religião e a razão, da religião e a ciência. Então, tudo aquilo que a gente viu em voga quando a gente estudou a outra escola, o classicismo principalmente, né, que também era do século XVI, humanismo e classicismo, tudo aquilo que estava surgindo ali de retomada dos valores greco-romanos e tal, no barroco, não, isso é colocado em xeque, e aí a ideia é voltar para a religiosidade. Claro, né, a gente está tendo aqui um movimento que é católico, né? Uma das grandes características deste movimento é a dramaticidade, é a antítese, né? A oposição, o binarismo, né? A gente está lidando com coisas opostas, então é fé e razão, a contradição o tempo inteiro, fé e razão, corpo e espírito, luz e sombra. A gente vai ver principalmente luz e sombra, a gente vai ver principalmente em artes plásticas, em pintura. A gente vai, é uma escola do exagero, do drama, assim, dos polos, né? Então, é exagero e é emoção e razão. Então, tem um apelo muito forte às emoções. Só a gente pensar nas imagens barrocas. Quem já foi em museu de arte sacra, igreja de arte sacra, a gente vê aquele excesso. Madeira policromada, aqueles rococó todo, os anjinhos bochechudos, dourado, aquele excesso, ouro e ouro. A figura de Cristo em sofrimento, né? Surgiu aí no barroco. O Cristo sangrando, com aquela cara assim de sofrido, chorando, crucificado. Isso surgiu no barroco, porque essa ideia de comoção, de drama, né? Para comover as pessoas, para angariar mais fiéis, né? Para recuperar o poder que a igreja tinha perdido um pouco. Outra característica é o conceptismo, que é o quê? É a defesa de uma ideia. E é claro que essa ideia é religiosa sempre. Uma outra característica, já falando de literatura, é a linguagem rebuscada. Por quê? Porque o barroco é uma arte, né? Já falando de estética e não só de escola literária, barroco é uma arte do exagero, do rebuscamento. Então, a linguagem é rebuscada. A arquitetura barroca, né? Só vocês se lembrarem da igreja, quem já foi em Ouro Preto, a igreja de São Francisco de Assis, lá de Ouro Preto. Quem não foi em Ouro Preto, em Salvador, a igreja de São Francisco de Assis de Salvador. Pense, aquele exagero. Você entra num espaço desse e você tem vontade de chorar. Você sente uma mosquinha, assim, sabe? Você acha tudo tão magnânimo, tão exagerado, tão... Eu fico exausta, porque o excesso de coisa... O barroco não me atrai muito, porque o excesso de coisas me chapa. Eu tendo a prestar atenção em detalhes. Como tem muita coisa, eu saio exausta. Eu fui uma vez em Puebla, no México, e lá tem uma igreja barroca com mais ouro. Se eu achar uma foto, eu vou deixar para vocês. Ela é mais exagerada do que as nossas igrejas de São Francisco aqui, tanto de Ouro Preto quanto de Salvador, na Bahia. Então, voltando para a linguagem. Aí a linguagem, além de rebuscada, tem hipérboles, né? Que é aquelas figuras de linguagem que exageram. Então, percebo, além de ter a contradição muito forte, né? Toda essa contradição de céu, inferno, espírito, corpo, carne e espírito, essas coisas todas, o discurso é voltado para salvação. Então, assim, olha, você tem essas duas coisas. Você tem o Deus e o diabo. Você tem que escolher o que você quer. Você quer salvar a sua alma, né? Então, perceba, a gente está sempre lidando com polos e para o convencimento é necessário um exagero, certo? Falei para vocês, né, da dualidade, sombra e luz. E isso nas artes plásticas, isso é bem representado. Quem é o grande expoente nas artes plásticas dessa característica do barroco como todo? Caravaggio. Caravaggio sempre pintava temas religiosos, sempre usando muita luz e sombra e sempre o exagero, uma dramaticidade. Então, assim, tem uma obra dele que acho que São Tomás, aquele São Tomé que tem que ver para crer. Essa obra tem a figura assim de uma pessoa colocando o dedo na ferida, assim, sabe? Ele exagera na dramaticidade, nas expressões, na luz e sombra. Barroco puro. Já falei de arquitetura das igrejas. Música. Quem é o grande representante da música?
O Bach, Johann Sebastian Bach, é o grande representante, é um dos, né? Bom, eu não sei os nomes técnicos, quem for músico, me desculpe, mas aquela característica de altos e baixos, aqueles contrastes assim, daí no ritmo depois queda, sabe, aquele exagero deixa você meio extasiado. Tudo é feito para deixar a gente extasiado, em dúvida, entregue, querendo salvar a alma, colocando em dúvida a necessidade de prazer, a necessidade do gozo, achando que isso é erro, que na verdade é necessária a salvação do espírito, não o prazer do corpo, essas coisas. Outros grandes representantes do barroco em outros países, eu falei o Caravaggio é da Itália, mas a gente tem o Rubens, que é da Holanda, ele sempre pintando figuras também religiosas. Lembra que eu falei para vocês que no classicismo e no humanismo, aí pintavam figuras pagãs, né, que remetiam à mitologia grega, tal, até pintavam, no humanismo até pintavam motivos religiosos, mesclavam com pagãos e tal, né? Aqui não, aqui são religiosos. O Caravaggio pinta várias passagens bíblicas. O Rubens, ele pinta alguns de alegoria, de mitologia, outros de passagem bíblica, né? Ele mescla, mas ele não mescla numa obra só, né? Eu não lembro de nenhuma obra dele com essa característica. O Rembrandt, também na Holanda, aí a gente percebe muita característica de luz e sombra. Embora a Holanda fosse um país protestante, a gente vê que o barroco, como expressão estética, ele se espraiou para todos os países, né? Então, embora tenha surgido na Itália, e ali o interesse era católico mesmo, nos países que não eram católicos, também a gente teve arte barroca, mas aí sem essa questão, sem pontuar tanto essa questão que era cara aos católicos. É por isso que o Rubens, ele pinta também mitologia, né? Ele é da Holanda também, é holandês. E aqui no Brasil a gente tem um Aleijadinho, né? Que foi um grande escultor, aquelas obras religiosas, quem teve a oportunidade de ir em Congonhas do Campo, eu já fui, aquelas obras dos profetas, né? Aquelas características todas, a expressão, o Cristo, o exagero, aquela coisa toda, né? Tudo voltado para a comoção das pessoas. Um filme que é barroco do começo ao fim e ninguém associa isso, é um dos filmes favoritos da vida. Para mim, Ligações Perigosas. Eu acho que é essa a tradução, baseado no livro do Chodelot de Laclos. Eu não sei se ficou como Ligações Perigosas ou Relações Perigosas, mas é aquele filme com o John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Turma e Glenn Close, que eu adoro aquele filme. O que tem de barroco ali? Tudo. A gente tem muito uso do espelho, que representa a dualidade, né? Essa ambiguidade toda do barroco. A gente tem o jogo de luz e sombra, a gente tem a antítese do discurso, né? Quando a gente fala em linguagem barroca, uma característica é o exagero, outra característica é a hipérbole, é a dramaticidade, e outra característica é a antítese, né? É uma negação, é uma afirmação e depois uma negação. Se a gente se lembrar do filme, eu lembro de uma passagem em que o Visconde de Valmont, interpretado pelo John Malkovich, numa cena com a Glenn Close, ele está falando que é a Marquesa de Martello, se eu me lembro bem, ele está falando da burguesa lá, que é a Michelle Pfeiffer, que eu esqueci o nome dela, né, da personagem. E ele já está apaixonado por ela, aí ele faz um discurso assim: eu a amo, eu a odeio. Percebem a antítese? Ele vai fazendo um discurso assim. Puro barroco. É um filme que o tempo do narrado é o final do século XVIII, né? A gente está ali nesse momento. Então, assim, é tudo para mostrar a insignificância do homem e a supremacia dos céus. Tudo para buscar um convencimento, né? Um apelo à salvação, né? Isso pensando no barroco com esse viés realmente católico, né? Como já falei. Em outros países, algumas expressões, e tem algumas características, dessas características que eu apresento para vocês, da antítese, como no filme mesmo, o filme não tem nada de religioso, mas as características do barroco, antítese, ambiguidade, luz e sombra e tal, então tem algumas características sem os motivos religiosos, mas ainda assim é barroco. E os representantes na literatura,
de barroco, eu infelizmente não tenho nada para mostrar para vocês. Eu não tenho nada aqui no meu acervo. Eu falei para vocês, não sou tão fã assim do barroco, mas eu teria até, né? Os grandes representantes, pensando aqui no Brasil, a gente tem o Gregório de Matos e a gente tem também Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira com sermões assim belíssimos, o da 60ª, cai em vestibular e tudo mais. Eu infelizmente não tenho. Eu li um ou outro, eu lembro que uma vez eu dei o curso de retórica, eu usei os poemas os sermões do Vieira. É um exercício, é um exemplo de retórica belíssimo, sabe? De argumentação, né? É uma forma de expressão assim, magnífica. Eu, infelizmente, não tenho para mostrar para vocês. E o Gregório de Matos também criava poesia satírica, ele era considerado boca do inferno, porque ele fazia algumas coisas eróticas também, mas dentro do estilo barroco. Sim. E ele era muito crítico, né? Ele era lá de Salvador, do Bahia, e ele criticava a sociedade baiana, né? Por isso que ele teve esse apelido de boca do inferno. Bom, há vários outros representantes do barroco em literatura, mas são, sobretudo, assim, padres e tal. Por quê? Porque é um movimento, principalmente em país católico, é um movimento mais da igreja. E aqui no Brasil, o que a gente tinha? A gente tinha a igreja e o Estado, né? Nesses primeiros anos, nesses primeiros séculos, dos 16 ao 18, a gente nem tinha um Estado aqui fixado, né? Só no século 19 veio a família real. A gente tinha alguns representantes, mas a igreja como instituição, ela já estava aqui, já muito assenhorada, já ditando as regras. Então, os grandes representantes, boa parte dos grandes representantes do barroco eram padres, tá? E claro, se é um movimento que prega a salvação, a gente tem aqui grandes padres, a gente tem padres com grandes sermões, né? Como o Padre Antônio Vieira. Então é isso, gostaria que vocês me dissessem o que vocês têm aí de barroco, o que vocês gostam, não gostam, o que eu deixei de citar que é interessante sobre esse movimento. Eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.